Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia de iniciarmos o nosso Carnaval entre Livros. Teremos ao longo deste Carnaval um vídeo por dia tratando de temas relativos a livros, fazendo análise literária, mostrando algumas obras, que é o que eu vou começar a fazer hoje. Enfim, tudo dedicado ao amor pelos livros, para que o seu carnaval seja repleto de conhecimento. Então o vídeo vai estar bem bacana, já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito neste canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, eu estou aqui com algumas raridades para mostrar para vocês. Tem 2 ou 3 livros aqui que não são tão raros, não são antigos, né? Não são antiguidades, mas são também livros esgotados aqui no Brasil. Enfim, tudo isso é fruto de um passeio que eu fiz a um sebo aqui da minha cidade e saí de lá com muita coisa bacana que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou começar mostrando para vocês as obras de literatura. Eu tenho aqui uma obra excelente de gramática que, assim, não cabe em minha felicidade por ter adquirido a obra. Mas também as obras de literatura são fantásticas. Eu vou começar mostrando este aqui, o Antologia Brasileira. Esta obra segue um modelo de publicação que nós temos aqui, inclusive obras mais recentes. Eu já indiquei várias vezes para vocês A Literatura Brasileira através dos Textos, de Márcio Moisés. É uma antologia. Ele faz um passeio pela literatura brasileira, desde as origens ali até os contemporâneos, trazendo textos dos autores, né, e um pequeno comentário introdutório sobre o autor. E esse mesmo modelo é seguido aqui no Antologia Brasileira. Eu vou mostrar aqui, na verdade, esse livro foi reencadernado, tá? A gente percebe isso pela intromissão aqui dessa página mais branquinha, né, no meio aqui. A encadernação também parece realmente ter sido feita posteriormente, né? Mas o livro ele tinha uma capa que não está mais aqui, e aqui a folha de rosto, né? Antologia Brasileira. Esta é uma obra de 1927, ou seja, passou a ser a obra mais antiga que eu tenho aqui, organizada por Eugênio Werneck. Eu vou deixar passando aí o índice para vocês terem uma noção de como que a obra é organizada. Como vocês podem ver, ela é dividida em partes. Então nós temos uma primeira parte aí onde você tem os textos em prosa, textos humorísticos, teatro, retratos e caracteres, dissertações, questões sociais, né? Textos sobre questões sociais. Isso aí é extremamente valioso do ponto de vista histórico. Outra parte com história e geografia, tradições e lendas, contos populares e assim por diante, né? E tem a segunda parte dedicada à poesia, onde vocês vão ver a poesia em si, a lírica, os cânticos e hinos, elegias, odes, poesia descritiva, poesia épica, enfim. Em seguida, um índice alfabético, né, dos autores. Eu vou tentar deixar aí passar, né, mas vocês pausem caso queiram ver detalhadamente. E já passamos para o livro em si. A primeira parte dedicada à prosa, né, e o primeiro tópico, descrições e narrações, onde já se abre aí com um texto de José de Alencar. Diz-se quando o autor nasceu e onde, quando faleceu e onde. Tem-se em seguida uma breve informação bibliográfica sobre o autor, algum comentário sobre sua importância, e nós já temos aqui o primeiro texto, que lá na frente nós vamos ver, né, o final do texto, que foi retirado de O Guarani. Depois o segundo texto, Morte de Iracema, e segue-se aí com alguns textos de José de Alencar. A obra é valiosa não apenas, né, por tratar de grandes escritores que ainda hoje são conhecidos, mas vocês vão ver aí, eu vou passar por alguns nomes. Tem muitos autores que hoje em dia sequer nós ouvimos falar, né, que foram realmente relegados ao esquecimento, ao ostracismo. Porém, é sempre necessário nós conhecermos esses autores, né? Nós darmos a chance de esses autores continuarem vivos. E uma obra como esta aqui nos ajuda a ter acesso a esses autores. Enfim, né? É um retrato
também da nossa sociedade em um determinado período, da nossa língua, né? De como que era a ortografia da língua portuguesa no tempo. Bem bacana isso aqui, gente. É um documento que eu fiquei muito feliz em ter aqui na minha biblioteca. Outro livro que chegou também de literatura, uma outra antologia, é o Autores Contemporâneos. Contemporâneos de quem, Wesley? Contemporâneos de quem nasceu ali nas primeiras décadas do século XX. Nós temos aqui uma edição que eu vou apresentar aí para vocês. Infelizmente essa página aqui que traz a informação sobre o livro, ela ficou colada e não dá para eu mostrar para vocês. Mas eu abri aqui e deu para ver que é um livro, esta é a 22ª edição da obra, que foi publicada pela Livraria Francisco Alves em 1932. Inclusive este livro tem aqui na folha de guarda, né, que pertencia a Ney Câmara, morador de Alagoa Grande, aqui na Paraíba, em 23/3 ou do 9 de 1933, né? Então, enfim, né? Quanta história este livro aqui não já teve. Ele é um livro que tem aí alguns danos de traça, como vocês podem ver, mas não prejudica a leitura. Dá para ler, sim, algumas partes mais sofridas, mas nada que impeça a leitura. A gente vai meio que tentando completar essas lacunas aí deixadas no texto. Ele não tem uma divisão tão organizada quanto o livro anterior, né? Ali em prosa, em verso e tudo mais, mas ele traz aí, vocês podem ver pelo índice das matérias, que traz muitos autores, alguns dos quais nós hoje em dia não conhecemos, né? Como por exemplo Montal Verne, Tavares Bastos, Padre Lopes Gama e assim por diante. Enfim, outra obra maravilhosa e que me trouxe muita felicidade de possuir. Em seguida nós temos aqui um livro sobre Machado de Assis, para vocês verem, né? Eu mostrei recentemente aqui os meus livros de literatura brasileira e tinha lá a Biblioteca Machadiana, uma parte separada das demais, dedicada a Machado de Assis. E ela acabou de ficar, né, um pouco maior, com uma obra muito valiosa. Nós temos aqui Machado de Assis, de Agripino Grieco, um livro publicado pela editora José Olímpio no ano de 1959. E aqui nós vamos ter estudos sobre Machado de Assis, né, sobre a obra dele, a poesia, os seus contos, os seus romances e assim por diante. É um livro, ele veio em tons. Eles pegam uma folha grande, em formato grande, imprimem ali 8 páginas, né, é o mais comum, né, 8 páginas de livro, e eles dobram aquela folha, dobram em 3 pedaços, né, em 3 partes, e aí fica o caderno, né? Atualmente, o que é que se faz? E também em algumas obras antigas, o que é que eles faziam? Eles depois passavam ali a guilhotina, né, faziam o corte, né, e atualmente se faz isso, né? Ou seja, nós temos os caderninhos cortados, né, aqui, e nós não vemos essa dobra. Nós pensamos que aqui foi impresso tudo como se fossem folhas separadas. O livro em tonso, ele era uma publicação de menor custo, em que a editora, do jeito que dobrava os caderninhos, já colocava aqui no livro, colocava uma capa mais simples, né? E mandava para o público, né? Então você adquiria isso aqui, você tinha 2 possibilidades. Ou você mesmo ia cortando com estilete, né, esses caderninhos. E aí eu tenho aqui algumas obras assim. Este aqui é um exemplo, o Teoria de la Expresión Poética, de Carlos Bolsonho. Este aqui também veio em tonso, né? As publicações mais antigas da editora Gredos, de Madrid, elas eram assim. E o proprietário anterior, ele dividiu os caderninhos para ler. Algumas pessoas tinham a prática de mandar para um encadernador, né? Então elas tinham ali o seu encadernador que recebia o livro e ele desfazia o livro, né? Desmontava a obra, passava na guilhotina, fazia o corte normal e em um segundo momento ele colocava a capa dura, né? Fazia a encadernação em capa dura e você ficava com o livro ali encadernado e todo cortadinho. Este livro aqui, né, o Teoria de la Expresión Poética,
ele só fez colocar, o proprietário só colocou a capa dura, mas não pediu para fazer o corte na guilhotina, então ele está intonso até, ele está assim com os cortes, né, que ele mesmo fez à mão ali com o estilete, até hoje. Depois eu vou mandar ajeitar isso aqui. E este aqui não, grande parte do livro ainda está colado, ou seja, provavelmente este livro ou não foi lido, ou a pessoa que o comprou leu só as primeiras páginas ali, e ele continua praticamente todo colado. Na verdade não colado, né, assim, sem ser dividido, né, a dobra ali não foi cortada. Então eu vou mandar para o encadernador, que já fez alguns serviços para mim, o Pablo, né, da Old Books Encadernação, tem até um canal aqui no YouTube, um trabalho perfeito que ele faz. Eu vou mandar para ele, junto com este aqui, para que ele faça novas encadernações. Este aqui está com o título, foi muito mal encadernado este livro, o título em espanhol está errado, né? E ele vai colocar uma nova capa, e este aqui também eu vou mandar, tanto aparar aqui, né, fazer o corte direitinho, para que fique como se fosse um livro saído de uma editora moderna, quanto também colocar uma capa dura. Bom, essas são as obras mais, digamos, ao mesmo tempo que são antiguidades, são também raridades, né? Essas três aqui são os livros, digamos, que mais valiosos de todos os três que eu adquiri. E foram baratos, viu, gente? Saíram bem baratinhos todos os livros. As outras obras, elas não são assim tão antigas e também não são tão raras, né? Elas são mais comuns de você achar agora em sebo. Elas não estão sendo publicadas atualmente, estão esgotadas, e você só encontra em sebo. Uma delas é esta aqui, o livro intitulado Linguística Geral, do linguista inglês Robert Henry Robbins. Este linguista que foi professor na Universidade de Londres, enfim, é um linguista muito respeitado também. Inclusive dele eu já tinha aqui esta obra, o Breve História de la Linguística, é uma tradução em espanhol da sua História da Linguística. E, enfim, há algum tempo eu queria ter esta obra aqui, e foi uma boa oportunidade. Eu já tenho, inclusive, aqui no canal um vídeo sobre linguística geral, tá? Se você tem interesse em saber, conhecer um pouco mais sobre o que é essa tal de linguística geral, que está no título de inúmeras obras fundamentais dos estudos linguísticos, dê uma olhada no vídeo, porque lá eu explico direitinho quais são os interesses da linguística geral. Este livro está em bom estado, como vocês podem ver. A capa eu vou fazer com ela uma restauração no modelo que eu fiz aqui com esta, que nós temos O Tempo e a Expressão Literária de Raul Castagnino. Eu faço a restauração das minhas capas com fita adesiva normal, tá, gente? Eu não coloco contact. Primeiro porque o contact, como eu tenho aqui como exemplo até a outra obra de Robbins, ele não fixa muito bem em determinados pontos, as extremidades, enfim. Isso aqui com o tempo começa a acumular poeira. E segundo também porque eu não tenho muita habilidade, eu acabo deixando cheio de bolhas. Eu prefiro a fita adesiva porque ela fica mais firme em todo o livro, né? Eu tenho mais habilidade com ela. Enfim, e conserva o livro fica, esse aqui já está há quase 10 anos assim, e evita da capa se desgastar, fica mais durinha, fica mais firme. E é assim que eu faço minhas restaurações de capa. Este aqui vai passar por esse processo, porque a capa dele está precisando realmente disso. Mas internamente o livro está perfeito, né? Eu vou deixar aí o sumário para que vocês possam dar uma olhada em como que a obra se organiza. Vocês podem ver que é justamente aquela preocupação típica da linguística geral, né? De tratar aí dos grandes temas, linguística como ciência, âmbito da linguística, depois trata de áreas da linguística, né? Aqui mais especificamente da microlinguística, inclusive também tem um vídeo aqui no canal sobre microlinguística e macrolinguística. Essas vertentes aí, a fonética, a fonologia, são áreas da microlinguística, né? E em seguida ele traz aí questões sobre gramática, comparação linguística, né? Tratando das famílias de línguas, aí já entra na linguística histórica, que é macrolinguística. Depois segue na macrolinguística, né, tratando de perspectivas mais amplas, linguística e antropologia, linguística e filosofia, e assim por diante. É uma obra muito rica. Outro livro muito bacana é este aqui, o Introdução à Análise do Teatro, de Jean-Pierre Ringaer.
Este livro aqui, ele também está esgotado atualmente, não é publicado pela editora Martins Fontes, o que é uma pena. A editora Martins Fontes bem que poderia voltar a publicá-lo, e por isso mesmo eu decidi, assim que o vi, já tratei de pegar e garantir a compra, porque é um texto que é muito importante para a análise do teatro, tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista teatral mesmo, né? dos elementos que fogem ao texto e que entram aí na organização, na encenação e etc. Trata realmente de muitos temas, muitos aspectos relativos ao teatro, como vocês podem ver aí no índice. Esta edição é de 1995. E, enfim, é um livro que também veio em bom estado de conservação. Apenas a lombada, o proprietário anterior colocou um contact, e vocês podem ver que a lombada, né, ela está com o contact meio que enrugado, como se estivesse ressecado mesmo. Provavelmente ele deixava esses livros dele no sol, né? E isso aqui aconteceu. Até a coloração é diferente do que deveria ser, mas o livro internamente está em perfeito estado e foi uma grande aquisição também. Antes de passar para uma das obras que eu mais gostei de ter adquirido, eu vou mostrar esta aqui. É algo bem específico, né? Coisa de colecionador e de amante da literatura de seu estado. Uma outra antologia da literatura paraibana também, eu já tenho algumas. E aqui nós temos a Antologia Literária da Paraíba, organizada por Idelete Fonseca dos Santos, Lindalva Patrício de Moraes, Maria de Fátima Almeida e Rivaldete Maria Oliveira da Silva. Uma publicação não tão antiga também, de 1993, mas é daqueles livros com tiragem pequena, né? Então, depois do lançamento ele já vira raridade, né? Eu vou deixar aí o sumário para vocês darem uma olhada. Ele também é organizado por temas, bem bacana, igual aquele primeiro que eu mostrei da literatura brasileira. Então ele é dividido por temas como o mundo rural, primeiramente, né, a primeira unidade, e aí como subtemas a terra, o homem e a cultura, depois o mundo urbano, a cidade, a condição humana, depois o histórico e o político, e assim em diante. Então muitos textos, né, de autores respeitados aqui no estado, conhecidos, alguns deles também já esquecidos, tanto da crítica local quanto principalmente, né, da crítica nacional. Aqui uma obra espetacular, né? Para mim que sou colecionador de gramáticas, ter este livro aqui sempre foi um interesse, mas sempre tive medo de comprá-lo pela internet, né, justamente por não saber em que estado ele viria para cá. E encontrar este livro ontem e ver que este livro estava em perfeito estado interno, embora a capa esteja um pouco danificada, mas por dentro ele está em ótimo estado, foi muito bom. Trata-se aqui do Gramática Secundária e Gramática Histórica da Língua Portuguesa, de Manuel Said Ali, uma obra das mais importantes dentro do campo gramatical no Brasil, de um dos autores mais importantes, tanto para a linguística quanto para a gramática, né, porque muitas das suas ideias estão na base da linguística no Brasil. Ele foi pioneiro em tratar de temas que só muitas décadas depois voltaram a ser tratados aqui no Brasil, isso lá no começo do século XX, né, décadas de 1910, 1920, 30. Então a importância de sair dali é enorme. E este livro aqui, certamente, é um dos mais valiosos que eu tenho aqui na biblioteca, lógico, né, valor em termos de conteúdo, não necessariamente financeiro, até porque este livro aqui saiu muito barato para mim. Eu já o achei por último, né? Cheguei lá na hora de pagar e os outros livros tinham dado R$125, o que já é barato, né? E quando eu já estava para pagar, eu vi este livro aqui na mesa, né? Provavelmente ele tinha chegado há pouco tempo no sebo, né? Ele ainda não tinha catalogado, enfim. E eu peguei e perguntei, este aqui quanto tá? Aí ele olhou, provavelmente ele não sabia dizer, né? Eu acho que ele ainda ia pesquisar na estante virtual para ver quanto estava o preço e tal. Aí ele chutou na hora um preço, ele disse R$35. Aí eu digo, eu quero deixar tudo em 150. Aí eu falei, dá para fazer por 25 para fechar em 150? Ele disse, não, infelizmente não, porque tal. Aí eu fui esperto, né? Eu disse, então que pena, botei lá de novo. Aí ele disse, é leve. Então, gente, eu acabei trazendo este livro para casa por R$25. Nestas condições aqui, foi um grande achado. Quem entende da obra vai saber que
você encontra aí em edições sofridas na estante virtual, muitas vezes por preços bem maiores. Então foi muito bom adquirir este livro aqui. Vocês podem ver aí que ele está danificado, né, aqui a capa, mas isso aqui eu mesmo vou pegar e com uma linha mesmo, né, dessas linhas de costura, uma agulha normal, eu vou recosturar aqui em algumas partes, né, para deixar mais firme aqui, e em seguida passar uma fita também nesta parte aqui, para que ela possa ficar com a capa mais firme. Eu não vou mandar reencapar este livro, mas eu mesmo vou fazer este trabalho. Vou deixar aí para vocês darem uma olhada no sumário. Como vocês podem ver, uma gramática normal, né? A organização aparentemente de uma gramática comum da língua portuguesa, com a diferença, né, de que aqui nós vamos ter muitas colocações, muitas interpretações a respeito de fatores gramaticais bem inovadoras. Isso é a grande questão da obra de Said Ali. E lá no fim, né, aquela parte histórica muito valiosa que a obra tem. Esta é uma edição do ano de 1964, da editora da Universidade de Brasília. Depois dessa edição, nós tivemos outras edições, né? Inclusive a mais recente foi do ano de 2001, se eu não me engano. Houve algumas modificações, algumas adaptações na obra, mas, enfim, esta edição aqui vale sim muito, né? Claro, não está atualizada com o novo acordo, obviamente, essas coisas, mas a gente vem, quem quer pesquisar por uma obra dessa, não vai se ligar naquilo que modificou, mas naqueles conceitos perenes, né? Conceito de substantivo, conceito de complemento verbal, tudo isso não muda, né? Isso aí sempre foi, o substantivo sempre foi substantivo desde Aristóteles. O que muda é a visão do que constitui um substantivo, de suas flexões, a forma de caracterizá-lo, né? Se de um ponto de vista morfológico, sintático ou semântico, isso aí muda, mas a natureza do substantivo não muda. Então uma gramática, na sua base, no seu cerne, ela não se torna um livro desatualizado, mas sim questões ortográficas e em uma ou outra visão que o autor tem. Eu sempre digo, né, isso aqui para quem pergunta, este livro está desatualizado? Eu digo, não, os conceitos gramaticais eles não desatualizam. Uma obra de linguística, aí sim, ela se desatualiza com muito mais facilidade do que uma gramática. E aí, claro, né, você vai só fazer as ponderações relativas aos acordos ortográficos, porque depois dessa publicação aqui, depois da publicação original tivemos, se eu não me engano, 3, mas depois dessa nova edição nós tivemos 2, mas não é isso que me interessa, né? Eu vou aqui pesquisar a obra do ponto de vista do conteúdo gramatical mesmo. É isso que me interessa. E claro, né, se for do interesse de vocês, futuramente eu posso fazer um vídeo específico naquele estilo, né, mostrando o livro em detalhes, tratando dos seus conceitos principais, da sua importância de um modo mais profundo. Se vocês quiserem vídeos sobre esta gramática, deixem aí nos comentários. Então é isso, né, gente? Eu acredito que foi bacana este momento aqui, conhecendo estas raridades. Eu acredito que, assim como eu não conhecia, por exemplo, estas antologias antigas, sei que existem muitas outras, né, mas eu não conheci especificamente essas aqui, né? A gente sabe que a antologia ela foi um recurso muito utilizado ao longo de toda a história da publicação dos livros. Mas realmente esses livros para mim são novidade, assim como este texto aqui de Agripino Greco, pelo menos de memória eu não lembro de ter ouvido falar. Às vezes a gente lê tanta coisa, né, que acaba passando despercebido, mas eu não me lembro realmente de ter ouvido falar, e vai enriquecer ainda mais a minha biblioteca machadiana. Se vocês gostaram, não deixem de comentar, né, deixando aí sua opinião, deixando suas sugestões para futuros vídeos. Como eu sempre digo, a participação de vocês é muito importante para este canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.